Nissan, uma marca que conquistou seu lugar de destaque e é aclamada por uma ampla gama de consumidores há muito tempo. Ao lado de gigantes como a Toyota, a Nissan tem sido uma competidora de confiança, lutando pelo coração e confiança do mercado em massa. Mas como ela chegou lá? Vamos descobrir agora mesmo. Masujiro Hashimoto nasceu em 1875, logo após o retorno do imperador do Japão ao trono, trazendo consigo uma urgência por uma rápida industrialização. Ele teve a sorte de nascer numa época perfeita para se tornar um estudante apaixonado por engenharia. Embora haja poucas informações sobre sua infância e família, ele obteve formação em engenharia mecânica no Instituto de Tecnologia de Tóquio. Em seguida, ingressou no serviço público, mas especificamente no Ministério da Agricultura e Comércio, onde provavelmente foi designado para desenvolvimento e gerenciamento de tratores. Após ser enviado pelo Ministério para os Estados Unidos a fim de realizar estudos adicionais em engenharia, Masujiro Hashimoto passou 3 anos trabalhando para uma fabricante de motores a vapor em Nova York. Durante esse período, ele se envolveu em projetos de engenharia elétrica, produção de metralhadoras e design de equipamentos para mineração de carvão. Ao retornar para o Japão, Hashimoto teve a sorte de se deparar com a novidade dos automóveis, despertando seu interesse pelo tema. E não demorou muito para que ele reunisse os recursos necessários para estabelecer a sua própria empresa, em 1º de julho de 1911, no bairro de Azabu-Hiro, em Tóquio. E assim, a fábrica de automóveis Kwanshinsha foi inaugurada. E o projeto do primeiro carro, chamado Dachi, foi iniciado imediatamente, tornando-se um dos primeiros veículos fabricados no Japão. Em 1918, a empresa foi renomeada para Kashinsha Motorcar Company Limited e, posteriormente, em 1925, passou a se chamar Datsun Jidosha Company Limited. Além da produção de automóveis de passeio, como o D80 e o Datsun, a Datsun Motors também fabricava caminhões. Essa decisão se deu em razão da baixa demanda por carros de passeio na época e também por atender às necessidades de auxílio em desastre após o grande terremoto de Kanto em 1923. Os primeiros caminhões Dachi foram criados para o exército militar em 1918. E a Datsun levou até 1931 para lançar um carro de menor porte, conhecido como Datsun Type 11, que foi o primeiro veículo com a marca Datsun. Em 1928, Yoshisuke fundou a Rodrin Nihon Saigyo, com atividades que incluíam fundições e fabricações de peças automotivas. E, em 1933, a empresa adquiriu a Datsun Motors e começou a se envolver na fabricação de automóveis. A marca Datsun foi mantida para alguns modelos, e a Nissan expandiu a sua produção para incluir caminhões, aviões e motores militares durante a Segunda Guerra Mundial. Durante os conflitos com a República da China, a sede da Nissan foi transferida para Manchúria em 1937, e a empresa foi renomeada para Manchúria Heavy Industrial Development Company. Isso ocorreu devido ao controle exercido pelo governo militar japonês sobre as empresas naquela época. A partir daí, a Nissan foi obrigada a produzir equipamentos para as Forças Armadas do Japão Imperial até o fim da guerra. Após a revogação da proibição de fabricação de automóveis em 1949, imposta durante a ocupação dos Estados Unidos no Japão, a Nissan retomou a sua produção. Essa decisão mostrou-se acertada, já que a empresa se tornou uma importante fornecedora de veículos para o exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia. No entanto, havia um clima anticomunista no Japão após o término desses conflitos. A Nissan enfrentava desafios, como problemas financeiros e uma força de trabalho organizada por um sindicato poderoso e militante. Durante as negociações salariais, a empresa adotou uma postura rígida, resultando em demissões em massa de funcionários. Tsuyoshi Ishiro, um líder sindical, recebeu uma bolsa de estudos do governo americano para estudar na Universidade de Harvard. Ele propôs uma solução para salvar 2.000 empregos, por meio de redução salarial, e essa ideia foi incorporada ao novo acordo trabalhista, enfatizando a produtividade. O que inicialmente parecia uma derrota para a empresa acabou se tornando a sua maior força. A Nissan aproveitou a oportunidade para desenvolver carros com design licenciados da fabricante britânica Austin, o que impulsionou seu progresso. Utilizando as patentes da Austin, a Nissan aprimorou seus próprios motores contemporâneos e lançou o mais avançado motor de 4 cilindros com comando de válvulas, OHC,
conhecido como motor L da Nissan, em 1967. O lançamento do Datsun 510, equipado com esse novo motor, rendeu à Nissan uma reputação global no mercado de sedãs. Pouco depois, o Nissan 240Z, um carro esportivo de 6 cilindros com design icônico, causou uma grande sensação e impulsionou a Nissan ao topo do mundo automotivo. A Nissan e a Price Motors Company se uniram em 1966, expandindo a linha de veículos de luxo da Nissan. O nome Nissan substituiu gradualmente o nome Prince nos modelos sucessores do Skyline e do Gloria. As gerações posteriores do Skyline se tornaram famosas como carros esportivos de alto desempenho. Após a crise do petróleo, em 1973, houve uma demanda crescente por carros econômicos e compactos. A Nissan expandiu suas operações, construindo fábricas em diversos países, como México, Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, Estados Unidos e África do Sul. E na Europa, a Nissan já era a marca japonesa mais popular nos anos de 1980. Para contornar tarifas de exportação e taxas de entrega na Europa, a Nissan considerou a construção de uma fábrica no Reino Unido. Em Sunderland, estabeleceram uma instalação de produção que atendia toda a Europa, passando a fabricar carros esportivos de alta qualidade. A Nissan também expandiu para o Brasil e a Índia, construindo fábricas nessas regiões para atender à demanda local e exportar para outros mercados. Enfrentando dificuldades financeiras, a Nissan fez uma fusão com a Renault para garantir a sua sobrevivência. E então, a partir de 2001, Carlo Ghosn, executivo da Renault, assumiu como CEO da Nissan. Sob a liderança de Carlo Ghosn, a Nissan experimentou uma notável recuperação por meio do plano de revitalização da Nissan, alcançando lucros recordes e revitalizando suas linhas de modelos. O lançamento do icônico Nissan GT-R foi um marco desse período de sucesso. No entanto, a saída de Ghosn em 2017 e sua subsequente prisão por suposta subnotificação de renda abalaram a empresa. Ghosn fugiu para o Líbano para evitar o julgamento no Japão, alegando inocência e preservando sua reputação construída em empresas renomadas. O escândalo teve um impacto negativo nas vendas da Nissan, levando à demissão de vários funcionários, como medida para enfrentar a queda nos lucros. Após o anúncio de demissões, o CEO Hiroto Saikawa confirmou que a maioria dos funcionários afetados seriam das fábricas. Em resposta à pandemia de Covid-19, a Nissan reduziu a sua capacidade de produção em 20% e tomou medidas drásticas, como encerrar a produção na Coreia do Sul e fechar fábricas na Indonésia e na Espanha em meados de 2020. Essas medidas resultaram em uma perda financeira de 421 milhões de dólares para a Nissan. Sob a liderança de Makoto Yoshida, a Nissan passou por uma reconstrução, com foco na venda de modelos confiáveis como Leaf, Tilda, Micra e Sunny. Além disso, a empresa reintroduziu a placa Z para um novo e emocionante modelo esportivo. Até 2030, a Nissan tem planos de lançar 23 novos veículos elétricos, dos quais 15 serão totalmente elétricos até o fim da década. A empresa tem como objetivo que as marcas Nissan e Infiniti tenham uma proporção de 50% de veículos eletrificados. Nos Estados Unidos, a Nissan pretende avançar mais lentamente, com uma meta de participação de veículos elétricos de apenas 40% até 2040. De acordo com a Nissan, a empresa está trabalhando em baterias de estado sólido, que reduzirão significativamente o custo das baterias para veículos elétricos. A meta é alcançar um custo de $75 por kWh em até 2028, tornando os veículos elétricos mais acessíveis ao público em geral. Além disso, a Nissan tem como objetivo reduzir ainda mais o custo para $65 por kWh, visando a paridade e custos com veículos a gasolina no futuro. Para demonstrar seu compromisso com a mobilidade elétrica, a Nissan apresentou vários conceitos de veículos elétricos. Entre eles, destacam-se o Surf, uma pequena picape, o Haugold, um crossover de designer quadrado, o T-Volt, um pequeno SUV, e o Max-Out, um conversível esportivo. O conceito Max-Out possui um design atlético, com ênfase em velocidade e desempenho.
Com uma postura baixa, busca maximizar o conforto do motorista e dos passageiros, oferecendo curvas dinâmicas e resposta de direção equilibradas, com o mínimo rolamento do veículo. A Nissan espera que esse veículo esteja à altura da reputação da marca, sendo altamente desejável no futuro. E essa foi a história da Nissan ao longo de todos esses anos. Mas acredito que essa empresa ainda vai ter muito o que falar no futuro. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e comentar o que você achou do vídeo.